Olá, boa tarde. A partir de agora, o Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. O assunto da nossa conversa de hoje é para o pecuarista de gado de corte que está com a estação de monta na fazenda. Bom, a estação está caminhando e quem faz a inseminação artificial em tempo fixo tem bons resultados de prenhez nas propriedades. Só que algumas vacas podem não emprenhar no protocolo inicial. E aí, o que pode ser feito para garantir mais um bezerro na propriedade? Essa é uma das perguntas que o médico veterinário da Ouro Fino, José Ricardo Maio, veio responder aqui hoje, não é mesmo, Zé? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais de reprodução. Ok. Bom, se você tiver alguma dúvida, participe do programa pelo 0800 941 2000. Ligue, peça para falar com a nossa produção e passe a sua pergunta. Combinado? Bom, Zé, então respondendo aquela primeira pergunta, o que fazer? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a IATF é uma técnica que está a cada dia ganhando mais adeptos e tem crescido muito. Só para ter uma ideia, em 2002 a gente falava em aproximadamente 100 mil vacas e a gente acredita esse ano conseguir romper ou chegar muito próximo a 10 milhões de vacas, ou seja, tem muita vaca já sendo feito inseminação. E o que a gente observa na média é que os resultados giram em torno de 50%, 52%, 55%. E a grande pergunta do produtor é: o que fazer com os outros 50% de vaca? Basicamente, a gente tem duas grandes opções. A primeira delas, e é a mais comum ainda, é o produtor fazer o repasse com touros, ou seja, essa vaca que está no protocolo, a que não ficou prenhe, 21 dias depois, grande parcela delas vai apresentar um cio. Então, o que a gente pode fazer? Ter um grupo de touros, normalmente a gente indica trabalhar com 4 a 5% de touros. O que é isso? 4 a 5 touros para cada 100 vacas do protocolo. Certo. 10 dias depois da inseminação, a gente solta esse lote de touro com as vacas a pasto. Para quê? A hora que elas começarem a apresentar cio, o touro já vai fazendo a monta e a gente consegue fazer a concepção. E a segunda grande opção, e essa é uma das que a gente fala porque o resultado dela para o produtor é bastante benéfico, o retorno financeiro é bastante positivo, é fazer um novo protocolo, que a gente chama de ressincronização. Aí o manejo é um pouco diferente, mas basicamente é com 30 dias, 28 a 30 dias depois da inseminação, a gente vai fazer o diagnóstico de gestação por ultrassom e as vacas prenhes, a gente já encerrou a estação de monta delas, elas já estão prenhes, e as vazias, a gente vai fazer um novo protocolo. Com isso, 10 dias depois, nós vamos estar inseminando pela segunda vez, ou seja, com 40 dias de estação, a gente já está na segunda inseminação dessas vacas. Se de novo conseguir 50% de prenhez, a gente chega a 75% de prenhez com 40 dias de estação de monta. É isso basicamente a ideia, as duas grandes ideias do que se fazer com as vacas pós-IATF. Bom, então são duas opções, um repasse de touros ou então ressincronizar as vacas, que é uma nova IATF. Qual das duas formas você recomenda? Bom, isso depende muito de propriedade a propriedade. A gente tem que pensar que o touro normalmente é o mais prático e é o que o produtor tem mais costume de fazer. Porém, sempre que a gente pensar na ressincronização, a gente pode conseguir, aí, se a gente fizer mais 50% dessa metade de vacas que não ficaram prenhes, conseguir emprenhar na ressincronização, a gente vai conseguir mais bezerros oriundos de inseminação artificial. E como a gente sabe, os resultados estão aí para mostrar, esses bezerros de inseminação artificial produzem em média em torno de uma arroba mais de carne a desmama, ou seja, em torno de 25 a 30 quilos a mais de peso a desmama. Então a grande vantagem do produtor fazer a ressincronização é conseguir mais bezerros oriundos de inseminação. Porém, tem um investimento maior a fazer e também o manejo é um pouco mais rigoroso, a gente precisa ter um acompanhamento técnico melhor. Mas isso cabe ao produtor, junto com o seu técnico, definir o que é melhor para a propriedade. Ok, tem um investimento, mas, no entanto, você ganha uma arroba a mais lá depois com esse bezerro nascido oriundo de IATF. Bom, se a gente considerar hoje aí uma arroba
da ordem de 140, 150 reais, que a gente tem sinais para isso, nós estamos falando de uma arroba aos 7 meses, 8 meses de desmama, fazendo um investimento da ordem de 30, 40 reais, que é o preço do sêmen, de um protocolo, mais a mão de obra. Ou seja, investir 30, 40 reais, 9 meses depois está nascendo o bezerro, 7, 8 meses depois, ou seja, 16, 17 meses depois do investimento, você tem um retorno 4 vezes maior. Ou seja, é muito positivo para o produtor buscar a ressincronização. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a propriedade não tem condições, o resultado pode não ser tão bom. Por isso a importância de ter o acompanhamento de um técnico junto com o produtor. Legal, então vamos falar basicamente da ressincronização, né, que para o pecuarista que está nos assistindo e quer investir nessa técnica, qual que é o manejo que deve ser feito com as vacas? Bom, se a gente vai fazer a ressincronização, então faz-se o primeiro protocolo, tá certo? No 10º dia nós vamos soltar essas vacas para o pasto, já inseminadas. Lembrar que todo manejo de vaca dentro dos protocolos de inseminação devem ser feitos com o maior cuidado possível, sem atropelo, sem correria, nas horas de menor intensidade de calor. Pensar que o pasto de retorno ela não pode estar muito longe, ou seja, esses cuidados normais que já são feitos. Bom, feito isso, esse cio de retorno das vacas a gente não vai aproveitar. Certo. Então a gente não vai soltar touro com essas vacas. Por quê? Com 28 dias depois da inseminação, a gente vai ter um médico veterinário capacitado, com um ultrassom, traz as vacas à mangueira e o que faz? O diagnóstico. As vacas prens estão liberadas da estação de monta, nós acabamos. As vazias, nós começamos um protocolo. E normalmente o produtor, que protocolo usar? Pode ser o mesmo da primeira vez, ou seja, o mesmo protocolo feito lá atrás. Põe o Sincrogest, tira com 8 dias, faz Sincrocil, Sincro-CG, se quiser usar o Sincro-CP, e 2 dias depois insemina normalmente. Ou seja, 10 dias depois de iniciado, faz a inseminação. E aí sim, 10 dias depois dessa segunda inseminação, a gente solta touro só nessas vacas. Legal. Naquela mesma proporção. 4 a 5 touros para cada 100 vacas do protocolo. Então, vamos falar mais então sobre o protocolo. Quero pedir para a nossa produção já colocar os produtos da Ouro Fino na tela, que são eles que vão ser utilizados aí nessa ressincronização. Fale um pouco, então. Bom, a gente tem várias opções e quem manda no protocolo, a gente gosta de falar muito isso, é a vaca. A condição da vaca é que determina qual protocolo usar. Os protocolos mais utilizados e que a gente vê o produtor mais gosta até para o manejo é no primeiro dia, ou seja, no que a gente chama de dia zero, o dia que essa vaca vem para o diagnóstico, no caso da ressincronização, certo, ou na primeira IATF, a gente vai pôr o Sincrogest e fazer a aplicação de 2 ml de Sincrodiol. 8 dias depois, a gente traz essas vacas à mangueira novamente, retira o implante, retira o Sincrogest, faz a aplicação do Sincro-ECG, faz a aplicação do Sincrocil e mais o Sincro-CP. As vacas voltam para o pasto, 2 dias depois elas voltam para a mangueira e a gente faz aí a inseminação. Então esse é o protocolo padrão mais utilizado que tem, tá certo? E no caso da ressincronização, essas vacas vão voltar para o pasto e 10 dias depois nós vamos colocar os touros para aí sim fazer o repasto de touro. Ok, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre então esse protocolo de ressincronização. Participe do programa 0800 941 2000 é o telefone para você entrar em contato e passar a sua pergunta. Bom, no quadro Nossos Parceiros você vai conhecer agora o trabalho da Revenda Vale do Sol, no interior do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem criatórios de equinos e bovinos selecionados, que se destacam pelas características genéticas e funcionais. O rebanho Tabapuã da marca Greg é um bom exemplo. Com investimentos em reprodução e com o uso de produtos Ouro Fino, a propriedade tem como resultado animais diferenciados. O que aparece de novo nós temos que usar, né? Sempre pensando em evoluir. Os cuidados reprodutivos e sanitários com a linha Ouro Fino também fazem parte do Araçabe, que trabalha com cavalos da raça Manga Larga Marchador. Atenção importante,
que garante o bom desempenho dos animais nas provas de marcha trotada. É uma sequência até o desmame, até eu poder vender esse animal, tem que ter todo esse cuidado e a gente busca isso usando produto de qualidade. Além dos bons resultados, as duas propriedades têm em comum o suporte veterinário da loja Vale do Sol. A revenda atende mais de 3 mil clientes no interior do Rio de Janeiro. A maior parte dos negócios estão relacionados a produtos para equinos. E por aqui, a Ouro Fino é referência. Nosso foco é equino e um pouco bovino, mas mais voltado para equino. Os produtos de Ouro Fino, principalmente a linha de vermífugos, é uma linha que já tem uma qualidade estabelecida, né, conhecida pelos clientes. E através da parceria que a gente tem como distribuidor, a gente consegue alcançar preços competitivos para competir com o mercado dentro do nosso estado e também fora. Mais do que as soluções, a parceria com a Ouro Fino é importante para levar informações e conhecimento técnico para todos os criadores que compram na revenda. Tem uma carteira de cliente muito boa, de grandes empresários, próximo ao grande centro do Rio de Janeiro. E essa clientela, esses clientes, na verdade, são ávidos por tecnologia e é onde a gente entra, né? Então, para a gente é muito importante dentro do nosso contexto. Tá aí a revenda Vale do Sol. O Zé Ricardo ficou feliz porque a linha dele tá bombando por lá, né? Sim, com certeza. Bom, Zé, voltando então ao nosso assunto antes da reportagem, eu queria que você falasse então qual será o valor que o produtor vai gastar com a ressincronização. Bom, o protocolo de ressincronização, como a gente falou, ele é exatamente o mesmo, ele pode ser exatamente o mesmo que o produtor fez na IATF normal. Então, se a gente considerar que você só vai fazer isso em metade das vacas, se a gente analisar o custo investido por vaca total no rebanho, ele é de aproximadamente metade de um valor normal de protocolo. Agora, por vaca tratada, ele é exatamente o mesmo valor. Quanto é que gira isso hoje no mercado? Dependendo do protocolo, ele pode girar aí de 14 até 20 reais, de acordo com o que a gente faz de vaca a vaca. Tá certo? Além disso, nós vamos gastar o valor do sêmen, e esse tem uma variação bastante grande, de acordo com o material genético que o produtor vai usar, mais a mão de obra. Ou seja, ele tem exatamente o mesmo custo que o produtor fez no protocolo inicial. Muito bem, temos então duas perguntas que a gente recebeu aqui. A primeira delas é: como fazer o manejo de touros no repasse? Quem pergunta é o Fernando de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Fernando, pela participação. Bom, o manejo de touros, não só para o repasse, mas também na monta natural, a gente tem que lembrar que é imprescindível fazer exame andrológico. Para isso, um veterinário capacitado, que vai coletar o material de sêmen desses touros, fazer análise de libido e análise física. Depois disso, durante a estação de monta, o principal é esse percentual, ou seja, 4 a 5%. 10 dias depois da inseminação, a gente põe esse lote de touros. A gente não pode colocar muito depois disso, porque esses touros normalmente vão estabelecer os seus grupos de vacas para depois fazer a cobertura. Ou seja, 10 dias depois da inseminação, põe os touros para fazer a cobertura. E aí eles permanecem até o final da estação. Muito bem, rapidamente agora para a gente terminar. A segunda pergunta é de Gilberto de Itumbiara, Goiás. O fato de fazer 2 tratamentos, né, com hormônios vai ter algum efeito negativo na vaca? Não, a gente tem que lembrar que os protocolos eles seguem os mesmos hormônios que a vaca tem na fisiologia normal, ou seja, fazer 2 tratamentos não tem influência negativa nenhuma sobre a vaca. Pelo contrário, a gente consegue maior produção de bezerros e bezerros de melhoramento genético. Muito bem, então, tá aí. Hoje você soube tudo sobre esse protocolo de ressincronização para você garantir a prenhez das vacas. Zé Ricardo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom, eu agradeço o convite e a gente se coloca à disposição dos pecuaristas. Se quiserem mandar perguntas posteriormente, a gente está à disposição também para responder. Obrigada. Bom, mais informações sobre o protocolo, né, indicado pela Ouro Fino para a ressincronização, você pode ter então pelo 0800 941 2000 e você também pode conhecer mais sobre a linha e também todo o portfólio da Ouro Fino Saúde Animal no site www.ourofinosaudeanimal.com. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro é domingo às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Aproveite o fim de semana, curta com a família. Até lá, tchau!